Oi, gente, meu nome é Juliana, eu sou integrante aqui do História Delas. A gente está começando a nossa série Pensadoras Latino-Americanas e o nosso episódio de hoje vai ser sobre uma pensadora, uma socióloga da Bolívia, Silvia Cusicanqui. E a gente chamou aqui uma graduanda, pesquisadora da história da Bolívia e aí, consequentemente, da Silvia, e ela vai nos ajudar nesse debate de hoje. Então, Mayara, fala um pouquinho de você pra gente. Eu sou Mayara Jardim, sou bolsista de extensão do Laboratório de Migrações na UERJ, o LABIME, coordenado pela professora Érica Sarmento. Sou voluntária da pesquisa do professor Rafael Araújo sobre a América Latina e o tempo presente, com foco em Bolívia. E estou me especializando na Bolívia agora há pouco tempo. E estou me formando, se Deus quiser, daqui a alguns meses. E a minha monografia vai ser sobre a Bolívia e acabo tendo um pouquinho de contato com esses pensadores andinos que vem falando sobre a política, a questão social. Muito bem, você pode apresentar um pouco da Silvia, da história dela pra gente? A Silvia Rivera Cusicanqui é uma ativista, socióloga, aimara, que nasceu em La Paz, na Bolívia, em 1949. Ela é filha de Carlos Rivera e Gabriela Cusicanqui, que é muito importante para ela quando ela traz quem são os pais e de onde ela vem, porque faz parte da pesquisa dela e a forma como ela enxerga. Ela tem inúmeros livros publicados, como Sociologia de la Imagem, sobre as sociedades Cherry, e, além disso, ela também é cineasta, ela fez alguns documentários e alguns filmes, tudo sobre e partindo do ideal de onde ela vem, né? Ela foi uma mulher exilada durante a ditadura militar na Bolívia, na década de 70. Durante o seu exílio, ela primeiro vive na clandestinidade, na verdade, depois ela é exilada. Durante seu exílio, ela perde muitos papéis e fotos, isso ela mesma conta em algumas entrevistas que ela dá. E é importante falar porque ela já era uma mulher militante há muitos anos, né? Não vem de agora essa militância dela. Ela perde fotos da família, perde fotos de várias questões e consegue recuperar algumas cópias delas, não é nem a oficial, porque os papéis dela foram apreendidos. E escreve um livro chamado Oprimidos pero no vencidos, que ela vai falar sobre esse momento e sobre como é que estavam vivendo os militantes. Além disso, na década de 70, ela participa ativamente da militância, além de estar fazendo as partes de busca de sociologia. Hoje em dia, ela é aposentada do ofício de professora universitária, ela não trabalha mais na universidade, mas ela continua no coletivo Cherry, que ela né, é uma das fundadoras, dando alguns cursos e aulas sobre como ela acredita e o que ela acredita. Então, uma vez no ano, normalmente, ela faz esse curso que dura um mês, e vão pessoas de movimentos sociais, ativistas, universitários ou não, porque ela não fecha a ideia para a academia. Eu assisti uns vídeos dela no YouTube, né, e você mandou um pra gente, que ela conta um pouco lá sobre a história dela, e ela fala que foi um processo ela se reconhecendo como europeia e como aimara. Você pode falar um pouco sobre isso, assim, essa descoberta dela? Ela, né, como eu falei, dos pais, ela é muito próxima do pai, Carlos Rivera. Ela sempre deixa isso muito claro, que o pai dela é a pessoa próxima a ela, na família. Mas a mãe dela é quem tem a ascendência indígena. É ela quem é a indígena. Porém, a mãe dela vive algo que é muito normal na sociedade andina, na Bolívia, que é o apagamento da sua trajetória ou da sua vida, né? O esquecimento dos seus ancestrais, o esquecimento de onde você vem. E a Silvia vai colocar muito isso, que quando a mãe dela vinha crescendo, a mãe dela não sabia nem o porquê que o nome dela era Cusicanqui, que é um sobrenome indígena, e a mãe dela não sabia. Na verdade, a mãe dela tinha uma questão mais de ser proprietária, ela queria ter esse outro local que é muito deixado aos brancos, né, principalmente ali na Bolívia, falando da Bolívia. E ela apaga totalmente o viés dela indígena. E a Silvia, ela sempre vem muito oposto à mãe. Não porque ela já se reconhece como aimara de primeira, mas é porque para ela, e ela vai falar isso várias vezes, é um processo de formação da identidade.
A identidade ela não é fixa, você não nasce sendo alguma coisa. Isso a gente vai ver muito em questões provavelmente indígenas, assim, quando a gente vai vendo, que às vezes o apagamento é tão forte que eles não sabem de onde eles são e de onde eles vêm. E conforme isso eles vão crescendo, eles vão vendo, e ela começa a enxergar. Então ela conta que na infância dela, ela conseguia entender completamente o Aymara. Entender e ouvir a sonoridade do Aymara, mas ela não sabia falar. Depois ela aprende Quechua, quando ela se torna já professora, quando ela já está trabalhando. E depois ela tem aulas com o professor Aymara para aprender a falar Aymara, porque ela entendia, mas ela não falava. Então a Silvia vai falar que os pais, em geral, mesmo que fossem indígenas e tivessem conhecimento sobre e tal, eles tentavam apagar esse lado indígena para que aquela criança não viesse, por exemplo, sabendo a língua, não soubesse as tradições e os rituais, né? O Aymara, principalmente, né? Vamos falar do Aymara, que é onde a Silvia fala. Eles são muito ligados a rituais, né? A tradição andina em si ela é ligada a rituais. Então, isso tudo se passa de pai para filho. Quando o pai ele tem essa posição de não querer, muitos jovens e muitas crianças se perdem nesse momento de quem eles são, de onde eles vêm, quais são seus ancestrais, né? E isso é muito importante para ela. Então, ela vai falar que ela e a mãe dela tinham muitas brigas por causa disso, tipo, tinham um relacionamento muito conturbado por causa disso, porque ela não entendia a mãe. Principalmente quando ela ganha essa consciência de quem ela é e o que ela não se vê como uma proprietária, ela é uma mulher laboral, ela trabalha, ela é indígena, ela tem passado por várias coisas, ela está estudando aquilo ali, e para ela era muito difícil, né? Mas eu acho muito legal que quando ela vai falar da mãe, você vê que tem esse contraste de brigas, mas o respeito pelo seu ancestral é tão grande que ela fala: eu já a perdoei e eu não vou falar dela porque eu protejo a memória dela. Tipo, não falarei mal dela. Então, assim, a relação não era boa e ela mantém essa ideia. Ela só explica que a mãe dela não sabia. Então, o processo de formação da Silvia, ele não é um processo de nascer já sabendo o que ela é. Ela se constrói como Aymara, como uma mulher indígena, com várias questões. E uma delas, por exemplo, é a questão da despenalização da folha da coca. E ela vai se colocar nisso, ela vai falar sobre isso. Depois ela vai para o movimento catarista indianista, que também é um movimento indígena da Bolívia. Então, assim, ela tem várias questões que vão trazer ela para o mundo indígena e que ela vai se colocar como uma mulher indígena. Atualmente, ela se veste com as roupas tradicionais das cholas, então ela sempre está como uma chola. Não sei se no vídeo que eu mandei vocês repararam, mas aquela roupa é uma roupa tradicional chola. Então, são questões muito importantes para ela, que não vêm dela de infância. Ela tem lembrança de questões indígenas que ela passou na infância, mas a mãe dela não queria que ela... A mãe dela não é que a mãe dela não queria, na verdade, né? Ela deixa bem claro que a mãe dela também não sabia. Então, alguém antes da mãe dela também já começou esse processo de apagamento indígena e que é muito natural em locais que tem mestiçagem muito forte, principalmente de grandes grupos. Você acha que ela sofreu algum tipo não sei, mas de resistência, assim, porque é complicado uma pessoa não fazer parte daquele meio e não. Agora, foi um processo de construção e ela está se reconhecendo, mas, assim, como é que foi essa relação dela com o meio Aymara e a relação deles com ela? Ela fala alguma coisa sobre isso? Aqueles que já se reconheciam como Aymara, adotaram ela, assim... Então, eu não lembro de ter visto nenhuma entrevista que ela fale desse processo em si. Porém, é um processo muito diferente do que a gente costuma ver no Brasil, assim. Na Bolívia, a gente tem mais de 60% da população se reconhecendo como indígena. E ela sempre vai falar sobre a mestiçagem, porque a mestiçagem, para ela, na sociedade que ela vive, é sempre bom pontuar, porque a mestiçagem para o Brasil é outra coisa. Mestiçagem para a Argentina é outra questão também. Para ela, quando ela vai falar da mestiçagem, ela está falando do local dela de boliviana, que vem principalmente essa mestiçagem europeu e indígena. Ela vai colocar que a mestiçagem ela aparece como um apagamento da parte indígena. Então, não é que a pessoa deixa de ser indígena, até porque
ser indígena não é só uma condição de sangue ou pele, e ela vai falar sobre isso, ou cor de pele. Ser indígena são as tradições, o respeito, né, a cosmogonia, a forma de se ver o mundo, de se viver o mundo. Então, assim, ela tem o sangue indígena, mas não é isso que fez dela uma indígena. Não é isso que faz dela uma indígena. Isso é uma parte de processo de reconhecimento. Ela reconhece seus ancestrais. E isso vem muito da parte da história dela. Quando ela vai falar sobre história, ela nunca fala de uma história que tem início, meio e fim. É sempre uma história que ela continua e ela sempre está olhando para o passado para ela continuar existindo. Então, isso é muito importante de pensar. Principalmente porque, do Brasil, a gente tem uma outra forma de ver o mestiço, né? Como a gente tem aquela parte da mestiçagem, né? Gilberto Freire, toda essa galera falando, né, várias questões sobre mestiçagem, a gente tem uma outra visão, né? No Brasil, a gente tem a ideia de que todos somos mestiços e pronto, acabou. Não importa o que é. Não. Tem uma identidade, tem um processo de formação de identidade. Ela passa por esse processo de formação de identidade. Ela se constitui ali. Ela respeita tradições, ela segue tradições e ela faz de tudo para que essa tradição viva, de alguma forma. E isso é importante para ela. E isso faz dela se permanecer como. Ela se reconhece muito mais como uma aimara e uma indígena do que uma professora universitária. Quando ela vai falar sobre conhecimento, ela não quer saber só do conhecimento acadêmico, como a gente vê os professores universitários. Ela vai falar do conhecimento de onde daquela pessoa vem. Então, assim, com esse processo dela, muito... Provavelmente foi um processo que só foi acontecendo, assim. E ela foi se encontrando na luta, porque ela participa, por exemplo, da questão da coca. A coca ela é uma questão muito forte para os indígenas na Bolívia. Não só na Bolívia, em vários locais, mas a Bolívia é um local que a gente vai ver muito sobre a coca, a folha da coca. Então, quando eu falo coca, é a folha da coca, tá? Tem nada a ver com a cocaína, como as pessoas normalmente ligam. A folha da coca ela é extremamente importante, principalmente para os indígenas. Assim, na verdade, para eles, ela é fundamental, ela é tudo. E então, ela vem com essa ideia. Então, eu acho que, assim... Já chegar nisso, ela já tem uma consciência muito grande do que ela é e do que ela acredita ali, né, como indígena. E depois ela vai para o movimento catarista indianista, que também está relembrando Katari, Tupac Katari, está relembrando as rebeliões indígenas, está exaltando seus ancestrais para uma nova Bolívia, para refundar aquela Bolívia. Para ela, ser mestiço, você vive sempre com uma culpa, porque você não é nem branco nem índio. Ela vai colocar isso. Você não é branco nem índio, você é mestiço. E, normalmente, quando você usa a palavra mestiço, é porque você quer apagar o seu lado indígena. Você não quer se reconhecer como indígena na Bolívia. Então, você diz, eu sou mestiço. E aí tem todo um processo de apagamento, assim. Então, eu acho que ela vem para o outro. Ela não ignora que ela tem uma parte europeia, Ela fala, eu sou uma mulher indígena e europeia. Mas eu sou uma aimara, eu me reconheço como uma aimara, mas eu tenho o meu processo mestiço também, ela é uma mestiça. E aí ela não usa essa palavra mestiça, né? Ela vai usar outro termo para se referir, que é o Cherry. Ela também meio que problematiza essa questão de usar povos originários, né? E aí eu li num pedaço do texto que ela fala que quando você usa essa questão da origem, você nega a contemporaneidade desses povos, né? Que eles não são contemporâneos. E aí, enfim, eles são excluídos do conflito, no caso, acabam perdendo um certo protagonismo na historiografia. Pode falar mais sobre isso. Então, para ela, você usar a palavra povos originários, você está neutralizando o processo daquele grupo que vem lutando há muito tempo. Eles não são só os povos originários, eles não foram só aqueles que criaram, que estavam aqui primeiro. Eles continuam até hoje fazendo uma luta e revolucionando e tendo todos os movimentos, né? Ela vai bater muito na tecla de que as pessoas olham para o indígena e acham que ele não pode estar na questão política, cultural, social e econômico do país. Vão pensar que, por exemplo, o indígena não pode ter comércio. E ela vai falar, não, tem pessoas comercializando há muito tempo, sabe? Indígenas comercializam o tempo todo. Há muitos anos, há milênios, há séculos, a gente vai ver indígenas participando ativamente da sociedade, de várias formas diferentes.
E você colocar eles como povos originários é você falar, vocês existiram naquela época e agora vocês são só um grupo que continua, sabe? Ela vai bater muito nisso, sabe? Ela vai colocar, na verdade, ela afirma, isso é um novo estereótipo. O povo originário surge para ela como um novo estereótipo do indígena. Porque, para ela, eles têm potencial até de hegemonia. Eles têm capacidade total estatal, político, social, de se viver. Então, assim, quando você reduz a ele a esse grupo, é você deixar tudo para trás, toda uma luta que para ela, e aí eu volto nessa ideia da história, porque eu vou fazer isso várias vezes, porque ela vai sempre trazer isso. Quando você fala dos povos originários, é como se você botasse eles numa categoria e esquecesse todo o resto. É como se eles vivessem no passado. E não, eles estão vivendo num presente onde os ancestrais deles estão na frente. Toda a questão de luta está na frente. O passado está semeando o presente e também ajudando no futuro. É uma questão muito única de que eles não querem se preocupar com o futuro. Porque o que importa é o agora. O futuro está atrás, você não está vendo. E ela vai falar isso. É como ela fala, o futuro está em espalda, que é nas costas, sabe? E a gente está olhando para frente com o passado nos conduzindo. Então, o passado, ele é um condutor, ele não é uma memória, ele não é uma coisa que passou e não acontece. Ele está presente, ele existe ainda. E ela vai falar que tem momentos de esquecimento do passado, mas que não é um esquecimento do passado, porque ele não morre, ele está ali, ele existe. É porque, na verdade, é construído socialmente para que algumas coisas sejam esquecidas. Seja pelo pai, que não quer que você se reconheça, seja pela família, pela sociedade, pela TV, por várias outras questões e que te fazem se perder dessa caminhada, entendeu? Isso entra também na lógica da violência encoberta, né? O colonialismo interno. Eu queria que você pudesse, por favor, explicar um pouco mais como ela articula esses conceitos. Então, no colonialismo interno, ela vai usar o Casanova, que é um autor mexicano. É um autor que eu ainda não consegui ler completo, porque eu já li outros textos dele e eu não li. O colonialismo interno que eu li é o Aimé Césaire. Mas ela articula a ideia da violência reencoberta, na verdade, né? Que ela vai usar o re antes do encoberta. É como se ela estivesse sendo... A violência que existe em toda a sociedade, ela está sempre meio tapada. Ela é coberta e depois ela, de novo, alguém tampa ali, sabe? Então, é como se a primeira violência é o colonialismo, aquele colonialismo que a gente compreende, da chegada dos espanhóis, né, no caso da Bolívia, a chegada dos espanhóis, que teve a escravidão, né, indígenas assassinados, genocídio, toda uma questão colonial que existe naquele período. Mas chega um momento que, por exemplo, existem as rebeliões e eles conseguem a emancipação da Espanha. Só que isso não apaga tudo o que aconteceu todos aqueles anos. Porque isso se mantém. Ela vai colocar que se mantém, não tem uma perda. Então, a violência ela é coberta naquele momento, porque tem as rebeliões e tem várias questões. E aí a gente segue um caminho, né, ainda de vida e de outras mudanças sociais. Porém, mesmo com as mudanças sociais, essas violências continuam muito expostas e muito presas na Bolívia. Tanto que ela nunca vai falar sobre, por exemplo, que a Bolívia deveria se conciliar ou melhorar a partir da Bolívia atual. Ela vai dizer que tem que se refundar uma nova Bolívia. Essa Bolívia tem que ir para que uma nova chegue. Então, não é uma ideia de, por exemplo, o que acontece no século XXI com a Bolívia, que é a mudança da Constituição. Porque, apesar da Constituição ter vindo com a plurinacionalidade e tudo mais, o reconhecimento de mais de 30 etnias indígenas, questões ritualísticas, língua, várias questões, isso não refundou uma nova Bolívia. Enquanto você vai vendo a Bolívia atual, você vai ver que isso se mantém. Várias questões do colonial, várias questões da forma como se enxerga o indígena, o estereótipo ao indígena, o ódio ao indígena, né? A gente vai ter na Bolívia uma extrema-direita forte que tem um ódio à questão indígena, para citar, durante o golpe, a Janine Áñez, que entra como a presidente interina, autoproclamada, mas
ela vai falar que a Bíblia está de volta. Perdeu tudo, encontrada debaixo do box da cama. Encontrada debaixo do box da cama, porque agora ela foi, né? Quando o Luiz Arce entra, né? E acaba o governo golpista, ela é encontrada debaixo da cama para ser presa, porque ela está sendo acusada porque ela agiu contra a nação boliviana. Então, assim, tem várias questões. E se você olha para Janine, no Brasil ela não se passaria de branca, mas ela se diz uma mulher branca. Depois de um tempo, ela ainda assume que ela é uma indígena, mas aí ela volta atrás e aí ela fica nessa questão. Porque lá eles têm muito essa questão, né? É bem complicado. E é isso, assim, essa violência, ela continua. Então, ela foi encoberta há um tempo e ela está sendo reencoberta por várias outras questões sociais que não faz uma mudança na estrutura do colonialismo. Ela não mudou a colonização, o que a colonização fez. Pelo contrário, a gente continua com neoextrativismo, a gente continua com racismo muito forte, uma questão religiosa muito forte, uma questão católica e cristã, não só católica, mas uma questão cristã muito forte em se impor contra uma tentativa de apagamento desses grupos tradicionais, sabe? Então, não dos grupos tradicionais, mas das tradições desses grupos, na verdade, porque eles não são tradicionais, como ela fala. Eles existem, e eles têm tradições milenares, mas eles existem, sabe? Ela fala, é uma mudança para que nada mude. Então, continua mudando, Isso. mas para que os privilégios continuem sendo encobertos. Isso, não tem uma mudança. Você falou um pouco, entendendo sobre a Sílvia e a luta dela. Você estuda, né, a Bolívia na contemporaneidade. Será que você pode fazer um panorama só para quem é um pouco leigo de Colômbia, de Bolívia, entender um pouco o panorama político atual deles? Claro. A Bolívia, no século XXI, ela vai passar por uma transformação social que, na verdade, está vindo desde a década de 70 e 80, como eu falei, né? A Sílvia é uma das militantes desse período. Hoje em dia ela é uma intelectual, mas na época ela era uma militante, ela era nova, jovem. E ela está nesse momento, na década de 70, por exemplo, a gente tem as ditaduras. Na Bolívia teve ditadura, tem gente que não sabe, mas a Bolívia tem uma ditadura militar que é financiada pela mesma forma. Também teve perseguições, exílio e várias outras questões. O tempo de duração é diferente. Tem gente que diz que não teve uma ditadura, teve as ditaduras, porque foi mais de um. E tem várias questões. A Bolívia, para mim, a política da Bolívia, ela é muito complexa, quando a gente vai falar. Ela vai indo e vindo, assim, muito grande. Eu estudo golpe de Estado. Só no século XX foram 12 tentativas de golpes de Estado na Bolívia. Só no século XX. E isso considerando alguns golpes. Então, assim, tiveram outras tentativas e outras formas, mas tem isso falado por Ibarra e Moreno, dois autores que fazem um artigo para ver quantos golpes de Estado tem na América Latina. Se eu não me engano, é mais de 60 golpes na América Latina total. Porém, só na Bolívia é o que mais ganha, é o que mais teve golpe de Estado. Eu não lembro agora qual autor exatamente, mas a Bolívia é conhecida por derrubar presidentes quando ela não está satisfeita. Isso não era uma coisa anormal. Assim, o golpe de Estado ali não é normal, é essa retirada do presidente para que alguém entre. Não é anormal para eles, porque faz parte da história boliviana. No século XX, a gente tem as ditaduras militares na América Latina. E aí a gente vai ter o neoliberalismo, a entrada do neoliberalismo, né, que é uma doutrina econômica e social, que vai falar sobre as questões financeiras, comandada pelos Estados Unidos, que queria ganhar um pouquinho ali na questão econômica. Então, com o consenso de Washington, realmente, em 89, que é quando o consenso de Washington consegue imprimir o neoliberalismo, né, que o neoliberalismo é um viés capitalista, que acha que o trabalho dignifica o homem e que tá tudo bem as pessoas serem desiguais, porque pela natureza eles são desiguais. Isso partindo de Fukuyama, que vai falar. Então eles são desiguais. Então tá tudo bem você ser desigual, ganhar menos, receber menos, trabalhar mais, o problema é seu. E tem aqueles que vão ganhar mais. No neoliberalismo, quem ganha mais? A elite e os Estados Unidos. Assim, pro Brasil, pra Bolívia, pra América Latina em geral,
A ideia não era o país sair sair da lama que eles estavam por causa das dívidas altas, dos juros. Eles tinham dívidas externas, né, com os Estados Unidos gigantesco. O Banco FMI estava cheio de dinheiro para receber e os países latino-americanos largados a traços, assim. Então, primeiro vem a ditadura, que já ajuda. Então, a ditadura, ela inicia essas privatizações, essas conversas, retiradas de direitos trabalhistas, porque para que você vai dar direito? Porque o direito atrapalha financeiramente falando, né? Você tem que pagar mais o trabalhador. E aí a gente vai ter, com o consenso de Washington, vários outros países entrando mais a fundo. Um deles é a Bolívia, e a gente vai ter principalmente ali, depois da década de 90, os presidentes entrando a fundo, privatizando questões de importância para a Bolívia. Então, eles tentam privatizar o gás, eles tentam privatizar a água. E aí existem duas grandes guerras que eles chamam, que é a Guerra do Gás e a Guerra da Água. A Guerra da Água é de 2000, a Guerra do Gás é de 2003. E são os dois grandes pontos de levante popular que eles param a Bolívia. Eles param Cochabamba, eles param várias áreas para que não se privatize uma coisa que é do povo. O gás natural é do povo. Os hidrocarbonetos são do povo. A água, como é que você vai falar de privatizar a água para um povo que está achando que a terra é sua? Porque se a maioria é indígena, quem é dos cocaleiros, quem tem esse movimento, a água é do povo, ela vem da terra. Como é que tu vai privatizar alguma coisa que é da natureza? Como é que você vai tirar a água, que é uma coisa principal para aquela população? Sabe, a população já estava ferrada, porque não tinha tubulações em alguns lugares. Então, assim, eles fazem uma grande paralisação. É um levante popular gigantesco em 2000 e 2003. Mas isso não apaga que desde a década de 70, eles vêm martelando. Porque na década de 70, a gente tem os Estados Unidos tentando interferir na Bolívia a partir da cocaína. A DEA, Drugs Enforcement America, uma coisa assim, eu não sei falar em inglês essa palavra, enforcement. E eles entram na Bolívia. A gente é acostumado a ver isso na Colômbia. A Colômbia é muito conhecida porque porque a DEA entrou e blá blá blá. A Bolívia eles tentam. Eles querem expor locais certos para uma plantação de coca. E aí, depois eu posso falar um pouco melhor sobre o porquê que isso é tão ruim para eles e prejudicial sobre a coca. Mas pensa, eles botam no local os cocaleiros. Eles estão crescendo demasiadamente, porque na ditadura os obreiros perdem o emprego. Eles são demitidos, porque estão sendo privatizados, então as empresas estão sendo. Além da ditadura acabar com todo o movimento social que existe, assim como a gente vê aqui. Então, no início da repressão, os movimentos sociais, eles abaixam, eles diminuem. Então, a década de 70, ali, final da 70 para 80, eles estão um rebuliço de grupos se encontrando. Então, por exemplo, os obreiros, eles são expulsos de um local e são jogados para Cochabamba, que é o local onde tem espaço para eles irem. Os obreiros são o quê? São os operários. Operários. Eles são jogados porque a fábrica demite mais de 10 mil pessoas, assim. É mais que isso, assim. Eu só não vou falar o nome certo porque eu não estou lembrando. Então, eles demitem muitos obreiros, é porque eles chamam de obreiros. Muitos obreiros, e os obreiros não têm para onde ir. Eles vão para Cochabamba, que tá com a plantação da coca em alta. Se a plantação de coca tá alta, os cocaleiros estão crescendo, eles se juntam. Cocaleiros, que era um grupo que nunca tinha tido um movimento sindical, encontram com um grupo que já tem um movimento sindical muito forte. Então, toda a resistência dos cocaleiros, que vem de ancestralidade, questões deles ali do plantio e tudo mais, se junta com uma galera que tá falando, não, a gente tá perdendo direito. Então, o que antes era uma questão tradicional, que eles estavam batendo porque vocês estão tirando nossa tradição, começa a se juntar também. A gente tem que acabar com o neoliberalismo. Eles estão destruindo a gente. E aí, quando a gente chega no século XXI, Evo Morales cresce com isso. O Evo Morales, ele é de Cochabamba, ele vem dos cocaleiros. Ele é um aimara também. E ele vem dos cocaleiros. E quando ele chega no século XXI... Evo Morales já tem um instrumento de político, que é o mais hoje em dia, né, o movimento ao socialismo hoje em dia, mas antigamente ele não era um partido político, ele era um instrumento político. Eles não queriam fazer um partido, eles queriam criar um instrumento para se organizar politicamente, porque eles estavam perdendo. E aí eles entram nesse período e em 2000
o Evo quase ganha, ele fica em segundo lugar, mas a Constituição da Bolívia permitia que quem ficasse primeiro e segundo, quem escolhia não era o povo, quem escolhia era o parlamento. Era a constituinte deles, eram os deputados e tudo mais. Claro que eles não botaram o Evo. E aí entra Carlos Mesa, e com isso, em 2006, Evo ganha de lavada. Ele ganha de primeiro turno, que era a única forma do Evo entrar também, era ele ganhando no primeiro turno. Porque enquanto ele estivesse chegando no segundo turno, ele não passaria, ninguém votaria um sindicalista que, sabe, ajudava a fazer paralisação de rua e tudo mais. E aí é essa a questão. Só que, assim, a Bolívia, ela tem um movimento social que parou a Bolívia, parou altas cidades, assim, fizeram greves. E eles não pararam nem na época do Evo. Quando o Evo fazia uma coisa que não agradava, eles faziam também. Então, lá é muito forte. O movimento social de lá trabalha com greve. Trabalha em você parar as avenidas. Então, é esse meio que o período que ela vive, assim. Tanto que nesse momento de transição, ela vem como o movimento indianista catarista, que é um movimento que é contra, que se opõe ao Evo em várias questões, né? Eles não são juntos, mas eles se opõem. Eles até começam a trabalhar juntos politicamente depois de um tempo, mas eles não trabalham. Um dos caras que coordenam esse movimento, ele não aceitava essa ideia de conciliar e uma ideia de, né, partir dos pressupostos existentes. Eles queriam realmente a refundação. Então ela também estava nesse momento de luta, assim. Então ela parte dessa ideia desse movimento social muito forte. Então, Mayara, no início também, agora você falou sobre ela tá sempre inteirada nas lutas políticas e sociais na Bolívia. Eu estava estudando, né, sobre a biografia dela. Eu acho que eu não sei falar, então vou falar em português. Ela fundou a Oficina de História Oral Andina. Você pode se aprofundar um pouco sobre isso? Então, ela funda em 1983. Não sozinha, ela junta com outros indígenas e mestiços da faculdade. E aí eles fundam o TADER, de História Oral Andina. E é o meio que eles acham para falar um pouco sobre as tradições que estão sendo deixadas de lado e acabando. Em algumas questões ela vai falar que, tipo, eu consigo contar nas mãos quantos falam Aymara, mesmo sendo daquele grupo étnico. E aí ela funda com uma ideia de se dar um parâmetro para oralidade, identidade, movimento ali da social e indígena que se tem. Então, nessa oficina, eles, por exemplo, faziam intervenções, ensinavam como se falava a língua, ou eles iam para os locais para colher depoimento, colher o que eles faziam, tradições, tudo que eles viviam naquela área, sabe? Então, em 83, na década de 80, ela já está fazendo esse movimento de fortalecimento indígena mesmo, né? Porque se você está trazendo eles para a academia, você ensina eles a escrever, você ensina eles a falarem, ou você aprende a falar, e é uma troca que se tem. É muito legal porque ela fala sempre de uma troca de saberes, né? O saber, ele não é único, ele não está guardado numa gaiola por causa de uma pessoa. Não é só uma pessoa que detém aquele saber. Seu pai, seu irmão, sua mãe, sua avó, um amigo de rua, ele também vai ter um saber e um conhecimento que é só dele, ou que não é dele, mas que é dele e de todos os ancestrais que vieram antes dele. Então, a oficina, ela expressa muito essa ideia de conhecimento que ela tem, que não é um conhecimento acadêmico. É um conhecimento também de pôr o que aquela pessoa é. É você não esquecer que o seu trabalho, ele vem para além daquele trabalho apenas, sabe? Ela bate muito nessa questão de que a gente chama de academicista, né? Que a gente só olha para a universidade e tudo mais. E não, ela vai falar que tá tudo bem, essa oficina vai surgir para falar, não, os alunos têm que conhecer. Tem alunos aqui aimaras e que não sabem falar a língua. Vamos fazer eles terem contato. Eles sabem escrever um texto perfeitamente, mas não vão saber nunca falar a língua de onde eles vêm. Além disso, né, a língua, ela é uma parte fundamental da vida, né? Tem coisas que se perdem quando uma língua morre. Então, ela tem várias peculiaridades. Assim, essa oficina ela vem com várias ideias
de crescer mesmo, de dar a voz a isso, assim. De não dar a voz, mas de colocar eles à luz, assim. Trazer para um local que rechaça eles. É importante falar, né? Como se rechaça o indígena, você não estuda, você não fala, você ignora a existência de toda uma questão. E esse grupo pega e fala, não, vem pra gente, vem pra academia com a gente e entra na academia também. Tá tudo bem se não é um saber acadêmico, como as pessoas acham que tem que ser. Tá tudo certo. É interessante essa questão da língua também nela, porque você vai ler um texto dela, você vai assistir uma entrevista dela, tudo tem palavras e ela usa os conceitos aimaras em tudo que ela faz, porque é uma coisa bem presente na vida dela. Quando eu tava lendo o texto, eu tive até umas dúvidas em alguns conceitos. Você pode explicar mais ou menos pra gente o que é cholo, o que é aquele outro? O cherry é a forma de se ver no mundo, assim, pra ela. Ela vai explicar que o cherry, ele é o cinza. Ela faz uma analogia com as cores, que é muito legal de entender. Ela vai explicar que o cherry é o cinza. Que, na verdade, quando a gente vê o cinza, a gente só vai ver uma cor. Mas quando você aproxima dele, tem a cor branca e tem a cor preta. Às vezes uma tá maior do que a outra e eles ficam nesse balanço ali. Só que o branco e o preto juntos formam uma outra cor. E para ela, o formar esse outro, a junção, por exemplo, do europeu com o indígena, forma um outro grupo que são os cherries, assim. Ele não é nem índio nem branco, ele é um cherry. Ele tem uma existência própria, ele existe naquilo ali, naquela existência. Quando você aproxima, você pode até ver as diferenças ali que podem existir, mas eles são um grupo só. Apesar das diferenças e com as diferenças, aquilo ali é um grupo só, porque eles não vão mais se identificar nem como índio, nem como branco, que são categorias colocadas em estereótipos. Eles vão se reconhecer como um grupo cherry. E o cholo são os mestiços, né? É muito usado para falar de uma nacionalidade, a população. Então, o cholo não são os mestiços, mas é uma população indígena. Então, quando você fala de cholo, você está falando de uma pessoa indígena. Então, as cholas são as mulheres indígenas e elas têm um vestimento próprio de roupa indígena. Indígena não, né? Uma roupa própria que elas usam, que tem o chapéu chola, que tem um vestido, uma saiona, né? E os conceitos para ela são muito importantes. O bom de ler o texto dela é que ela faz o conceito em aimara e do ladinho ela bota a tradução dele no espanhol. Porém, a tradução ela nunca é perfeita. Então, assim, até quando a gente lê a tradução, a gente não tá entendendo a fundo o que quer dizer aquele conceito. Então, quando ela vai explicar, ela sempre traz uma analogia, alguma coisa de o que é, o que quer dizer, aonde você pode imaginar aquela cena do que ela tá falando, entendeu? Torna o texto bem acessível, né? Sim, o texto dela é muito legal de ler. E ela é uma pessoa que faz um texto acadêmico não acadêmico. Pelo menos eu tenho essa sensação quando eu leio, tá? Talvez por eu ter lido bastante já, eu me sinto quase uma amiga que você lê e fala, ai, que legal, o texto dela é ótimo de ler. E bate com muitas coisas do que eu penso. Então, é um texto não tão acadêmico. Ela escreve, né, com bases teóricas, sociológicas, às vezes historiadores. Ela mexe com várias das ciências humanas, mas ela bota muito do que ela é no texto, assim, e ela deixa isso muito claro. Você lê um texto dela e você vê um vídeo dela, você vai ver as mesmas noções. Não é duas pessoas diferentes que agem de um jeito na academia e agem de outro jeito na vida. Ela pega o que ela é na vida e levou pra academia, e ela fez da academia um lugar onde ela pertencia mesmo sendo. E quando ela sai da academia, ela mantém essa ideia, sabe? Falando em academia, ela fala que a academia gringa, a academia europeia, não tem um olhar para as discussões da ciência social andina. Não só da ciência social, né? Mas do que é produzido, principalmente na América Latina. Pensando nisso, pensando na questão da identidade, ela faz uma crítica muito clara aos decoloniais, né? Então, eu deixo pra você falar essa parte. Pode se aprofundar. Então, eu não sei falar a parte aimara, tá? Que eu tenho antes do texto, tem uma partezinha aimara no título. Mas é no artigo dela sobre reflexões sobre práticas e discursos decolonizadores. E aí, a crítica dela... Porque eu tô com medo de falhar a voz. A crítica dela é porque
ela vai dizer que o decolonial, ele tem uma ideia muito teórica. Normalmente, por exemplo, eu vou falar o Mignolo, que é quem ela cita, tá? O Mignolo, ele sai da Argentina, vai para os Estados Unidos, e ele tem toda uma teoria decolonial, que é, assim, para quem está estudando, ele é muito importante. Tem várias sacadas. Mas ela tem as críticas a se fazer, porque ela, como uma mulher intelectual, ela vê coisas que acontecem com quem é andino, com a tradição andina, na academia, que para ela são peculiares, né? Ela puxa muita atenção para umas coisas que às vezes a gente lendo não percebe. E aí, nesse texto, ela vai colocar que, na verdade, o pessoal, o Mignolo e sua companhia, como ela chama, eles se tornam um novo cânone de se pensar um mundo decolonial, de se pensar a América Latina, de se pensar esses locais onde ela está. E ela vai dizer que, na verdade, isso ainda é uma manutenção do colonialismo. Porque ao invés de eles quebrarem e romperem com a prática colonial que existe na academia, e que existe ali nas questões sociais, eles criam uma teoria sem prática. Eles vão fazer a teoria, vão falar da teoria, mas muitas vezes, e ela vai colocar isso, eles estão consumindo do Sul e regurgitam lá em cima. E ela usa a palavra regurgita, que eu acho sensacional. E regurgita as ideias que eles pegaram e mastigaram de tudo que acontece aqui no Sul, como ela chama, na América Latina. E aí, para ela, isso é absurdo, porque se você está falando de um pensamento descolonial, você deveria estar pensando em decolonizar, inclusive, o conhecimento. Decolonizar aquela sociedade, decolonizar a sua forma de enxergar. E aí ela vai falar que, por exemplo, quando teve um momento que a academia norte-americana não diz para ela que o artigo dela não teria como ser publicado, que ela precisava botar o Aníbal Quijano como referência, porque ela não usava nenhuma referência do que se conhece como referência. E isso é muito óbvio na academia. Se a gente faz um artigo, a gente tem que ter os cânones naquele artigo. Então, não tem como se falar de conceito e não falar de Koselleck. Você não tem como falar de decolonialidade se você não citar Mignolo, atualmente. Então, entende? Ele entra no mesmo patamar de um colonialismo mesmo. Ele manteve. O que era para ser uma teoria que se pensa a liberdade daquele grupo e sai, ele se torna um cânone onde aqueles grupos têm que se colocar, porque o que sai do Sul não chega neles, de forma a ser pensado como influência, de ser pensado como algo a ser visto. Pode chegar às ideias, porque as ideias sempre chegam, mas esse povo não vive aqui e eles não estão enxergando. Então, a Silvia Rivera, que é uma intelectual que, por exemplo, vai falar sobre a sociologia da imagem, vai fazer uma oficina sobre história oral, ela vai trazer várias questões que ela não consegue chegar lá em cima, porque, no máximo, ela foi chamada como professora convidada. Mas até para ela publicar um artigo teve uma barreira, porque ela não usava os cânones. E aí ela vai bater nisso, assim. Então, para ela, os decoloniais, eles não estão sendo decoloniais. Eles fazem teoria, mas eles não fazem a prática. E para ela isso é impossível, porque você não pode dissociar o que você usa de teoria na sua prática. Porque ela, quando a gente vai ver as coisas que ela faz, ela vive a prática dela, ela vive o que ela fala. Então ela, por exemplo, prega que você tem que refundar uma nova Bolívia, pensar nas tradições andinas, e ela está vivendo nas tradições andinas, ao ponto de aprender a cozinhar coisas que ela não sabia, mas ela foi atrás de conhecer. Porque para ela agora cozinhar se tornou um local onde ela tem os pensamentos. E aí quando você vai ver ela cozinhando, ela vai mostrar que ela ainda usa técnicas tradicionais. Então, essa briga com ela, assim, que ela vai falar, parte muito desse princípio de que eles não têm essa visão, né? Eles querem modernizar toda uma situação presente, eles querem falar, eles querem colocar
Só que eles ainda mantêm os processos de recolonização, que é as nossas violências reencobertas, né? E ali falando da Bolívia especificamente, porque não tem um texto dela que eu tenha lido que ela não lembre da Bolívia, que ela não coloque a Bolívia, porque é o ponto de partida dela, né? E como a gente fala, o ponto de partida dela é sempre o ponto de presente também. Então ela nunca deixa pra trás. Fantástico. Então, Mayara, voltando um pouquinho, você tinha explicado o conceito Thierry. Você pode dizer pra gente sobre o coletivo Thierry? O coletivo Thierry, ele tá em La Paz. Ele foi um meio que se existe, assim. Existem cursos que são organizados no Tambo, onde esse coletivo está presente. E eles estão falando sempre sobre uma ideia de uma ciência artesanal, de se pensar a questão de natureza, paixão, respiração, tudo aquilo que se vive em coletivo, né? O coletivo Thierry, como eu falei, o Thierry são as pessoas que não são brancos nem índios. Eles não vão se reconhecer como brancos nem como índios, eles se reconhecem como Thierrys. Isso não quer dizer que eles não tenham uma identidade, mas que nesse coletivo todos estão ali para aprender, para como é que diz? Para viverem juntos e aprender de uma outra forma, né? O tambo do coletivo vai estar sempre com pessoas de vários locais do mundo, mas eles dão muita particularidade para quem é da Abya Yala, que seria a América Latina, né? O grande território da América Latina. E esse, na verdade, não da América Latina, é o grande continente da América, né? Onde os colonizadores chegam e vão ter pessoas não só acadêmicas, na verdade, pessoas dentro e fora da academia. Então, são pessoas de movimentos sociais, movidas na forma de pensar coletivo. Eles vão estar sempre com ativismo muito em alta. E ela vai colocar que não precisa nem ser da academia. Então, assim, pode ou não ser da academia. Pessoas que queiram viver naquele coletivo. Pensar num local onde ela vai colocar que é pensar com os pés na terra. Pensar com as complexidades planetárias, consciência do local onde se vive, de onde se está, das relações da natureza. Então, o coletivo, todas as oficinas, eles vêm muito com a ideia de realmente ser algo comunitário, algo coletivo, algo junto. E eles continuam ativos, né? Ela não é mais professora universitária, como eu disse, ela está aposentada, mas ela está nesse coletivo, então ela dá oficinas, ela dá cursos lá. Ela está lá sempre, né, fazendo esse trabalho de conhecimento, de passar a conhecimento. Mas para ela o conhecimento, ele não vai ser algo acadêmico. Na verdade, o conhecimento, ele precisa partir de você, da sua experiência. Ela vai dizer algumas vezes como para ela é gratificante ela ver as teses que são escritas e textos que são escritos ou produções que são feitas, às vezes um vídeo, enfim, coisas que são produzidas pelos alunos, que ela consegue ver que ele se reconectou com o seu próprio conhecimento, com o que ele é, para além do que aquela academia, do que uma teoria e uma metodologia que se coloca sobre ele. Falando ainda sobre esse impacto, né, de estudar e como impacta de forma pessoal, eu gostaria que você falasse de forma individual, mas também de forma geral, qual a importância de ler e estudar a Sylvia Kuzikank e a aplicação dos conhecimentos dela e das lutas dela para a sociedade. Para mim, falar de forma individual para depois falar geral, foi uma leitura muito gratificante quando eu tive acesso. Primeiro porque é uma leitura muito diferente do que a gente está acostumado a ler na academia, né, na história. Ela traz uma visão de um conhecimento que ele não é vertical, parece que ele é um conhecimento que existe aqui. E ela deixa muito claro, pelo menos para mim, que você não precisa se esmagar para chegar e estar numa academia de uma forma como a gente é ensinado a estar. Eu tenho muito essa visão da academia, né? Em muitos lugares a gente é tolhido a estar numa caixa, né? Eu, por muito tempo, estudava gênero, porque eu achava que era muito mais prático. Hoje em dia, eu estudo
na área de política, que eu acho que sempre me disseram que era a área mais difícil. Mas quando a gente vai ver, na área de política é onde estão todos os homens. Na área de gênero é onde estão todas as mulheres, praticamente. E são áreas que elas não precisam ser assim. Tem áreas fechadas. E quando a gente vai ver uma mulher como a Silvia falando, ela tem toda uma vida, uma trajetória de vida, não apenas acadêmica. E isso é um problema, quando as pessoas reduzem ela apenas à vida acadêmica, porque a academia, o que ela faz na academia, o que ela produz, também vem do movimento militante, do movimento ativista, do processo de reconhecimento de formação de identidade dela, num processo de vida ali que ela vai tendo, nas lutas onde ela atua. Então, para mim foi muito gratificante ler, porque eu estudando Bolívia, eu consegui ter uma melhor noção de algo que eu estudo e onde eu não tenho tanto contato, porque eu não tô lá fisicamente, né? Não é o Brasil. Então, eu não conheço. Então, primeiro eu comecei lendo todos os que são considerados, assim, para se falar sobre a Bolívia, inclusive alguns outros intelectuais brancos, mas eu não, pra mim faltava alguma coisa. Pra mim ainda falta muita coisa pra aprender, tá? Só que ela dá essa outra visão de história, de sociedade. Inclusive essa visão de história foi a primeira leitura que eu fiz que não tem essa leitura linear, assim. Não é a primeira, mas foi a primeira que deixa muito claro que pra ela o passado ele tá presente, ele existe. Então é muito mais natural você ler, pra mim hoje em dia ler. Então eu acho que é muito legal na formação em si, não só pra quem estuda Bolívia, mas pra quem for estudar qualquer coisa. Primeiro, você lendo ela, você sai da sua zona de conforto. Ela traz conceitos que você não conhece. Ela vai falar de Pachacuti, Pachamama, Cherre, Chola. Vai falar sobre a mestiçagem, que para eles é uma outra, tem umas diferenças. Vai falar sobre a questão política da Bolívia, que as pessoas não conhecem. Então você já sai da sua zona de conforto. Você tem que estar muito aberto para querer ler. Só que não é só muito aberto. Ela é uma mulher que, quando ela quer falar, ela não tem problema em falar. Então, quando a gente lê o texto dela, você consegue ver as críticas, o que ela põe, o que ela não coloca. E eu acho que ela pode ser de grande ajuda para a gente reconhecer, na América Latina, os intelectuais que a gente tem, que a gente não reconhece daqui de dentro. A gente reconhece muito mais os latino-americanos que estão lá fora, que já estão cânones, que já estão grandes. Enquanto isso, os que estão aqui dentro demoram muito tempo para conseguirem um mínimo de reconhecimento. Segundo, para entender que conhecimento não é só academia. Não é porque eu li todos os livros de Marx que eu vou saber mais do que alguém que não leu. Porque, às vezes, a experiência daquela pessoa sabe muito mais do que a teoria que eu sei. E não porque Marx não é importante, mas é porque a teoria e a prática, elas andam juntas e o conhecimento tem que andar junto. Não adianta a gente só pegar o nosso conhecimento, guardar pra gente, falar só pra gente e esquecer que, na verdade, nós temos que botar pra fora. Porque, pelo menos pra mim, ser historiadora, ela não acaba dentro da sala de aula ou dentro de um artigo. Pelo contrário, eu tenho muito mais dificuldade de tudo isso e muito mais facilidade de fazer isso aqui. Conversar, de colocar, ou de levar, ou de explicar pra alguém, ou debater. Ou levar de outras formas, de outros meios. Isso pra mim é muito legal. E aí quando você vê uma intelectual dessas, a gente percebe que a gente tem muita gente boa aqui dentro e a gente não reconhece, assim. Pessoas que provavelmente foram colocadas a vida toda numa caixa e que a academia não acata, assim. Eu fui conhecer a Silvia com a Alessandra Seslak, que estuda indígenas. Mas pra tu ver, eu já estava no meu 4º ano de graduação. E eu já estudava Bolívia. Então, eu já estudava o país onde ela é. Ela é grande no país que ela é. Ela é uma intelectual de lá e ela não aparecia em vários momentos. No máximo, eu já tinha ouvido citar o nome dela em algumas outras questões, mas ela não aparecia com uma parte base teórica forte ali, sabe? Então, acho que, assim, no Brasil a gente tem vários, sabe? Na Argentina a gente tem vários. Em qualquer país que tu vá,
vai ter gente muito boa produzindo, sabe? Na África tem intelectuais gigantescos que as pessoas não ouvem. E é isso, assim, eu acho que conhecer a Sílvia é você compreender um novo mundo, porque ela tá falando da tradição andina, ela vai sair desse pressuposto, ela vai falar da cultura, ela vai falar sobre morte, ela vai falar do passado, do presente, do futuro, de uma nova forma de você ver a história, e que pode ser que, para além do seu conhecimento acadêmico bom, também dá uma mudadinha na forma de você se enxergar ali naquela posição como historiador, como ativista, de alguma forma ali, ela dá uma balançada em você. Porque ela fala com muito carinho sobre o que ela faz. E aí você fala, eu quero fazer isso, eu não quero ser uma pessoa amargurada. Eu não quero chegar num futuro e estar amargurada, sabe? Eu não quero estar num futuro e chegar amargurada, porque é absurdo, sabe? Eu não quero tolir as pessoas. Então, assim, é muito gratificante você ler um texto que você não se sinta tolhido ou burro. Apesar das dificuldades do texto, você entende que ele é um texto fora da sua realidade. Você entende que ele é um texto com conceitos próprios, mas ao mesmo tempo ela consegue discutir sobre a importância da coca de uma forma muito bonita, muito singela. Na ideia de se falar, vocês estão matando... quando você fala da coca, quando você desrespeita a coca, você está desrespeitando a Pachamama, que para eles é uma divindade gigantesca, é a própria terra. Então, assim, ela debate teoricamente e ela não larga mão dos princípios, do que ela acredita, do que ela vive. E eu acho que isso é uma coisa que a gente perde muito. Então, eu acho que ela consegue muito... mexer num local muito particular, onde normalmente a academia não permite, sabe? Talvez seja a visão de alguém que lê ela e... Eu não uso, pra você ver, eu não uso muito ela na minha monografia, tá? Porque eu ainda não consegui encaixar ela no que eu já tinha planejado pra minha monografia, que é muito fechado. E pra mim eu fico bem chateada por isso, assim, eu ainda não consegui usar ela. Vou usar provavelmente o de violências reencobertas para falar sobre a Bolívia e puxar um tema que eu gosto. E aí eu já li o livro, tô fechando assim, mas eu fico muito triste que eu só soube agora dela, sabe? Tipo, agora, mas tipo, em menos de um ano. Porque ela me deu uma outra visão do que eu quero ser como historiadora. E talvez se eu tivesse visto antes, eu estaria seguindo um outro caminho, entendeu? Porque é isso, assim, eu não quero ser uma historiadora tolhida, eu não quero ser uma historiadora que fica dentro da sala e que se acha superior aos outros e porque você sabe mais, porque você estuda. Isso não faz parte do que eu quero ser. O que eu quero ser é uma pessoa que acredita nas questões políticas e sociais que eu acredito e fazer da história um instrumento para que isso aconteça, entendeu? Então, assim, quando a gente vê uma mulher dessas, que usa a sociologia, no caso dela, né, a intelectualidade dela, a favor do próprio, do povo, da sua visão como aimara, da sua identidade, do Tcherre, ela usa tudo isso em prol do que ela acredita, assim. Ela não abandonou tudo isso pela academia. Na verdade, ela bate na academia porque a academia faz isso. E a gente tem muito isso, assim. O meu final de faculdade, eu tenho visto cada vez mais que parece que a gente entrou numa fábrica de você só produzir. Não importa o quanto aquilo é importante para a sociedade, o quanto aquilo é importante para você. Eu faço coisas que às vezes não eram importantes para mim. Eu já fiz coisas que não eram importantes para mim, mas que eu precisava produzir. Porque eu precisava estar em tal lugar, fazer tal coisa, estar em tal coisa, conhecer tal pessoa. E isso, eu estou falando de uma pessoa de graduação. Então, assim, imagine uma mulher como ela, que quantas coisas ela não teve que fazer e ela teve que optar o que ela faria, sabe? Ela teria que optar se ela botava nível Quirrano ou não no artigo dela para ela ser publicada, sabe? Então, é isso. Isso que você acabou de falar vai de encontro a tudo que a gente tem pensado, a gente tem defendido para esse podcast.
é o motivo de tudo que a gente tem feito, da gente fazer o podcast, da gente fazer um Instagram, de reconhecimento de identidade mesmo. E eu queria te agradecer por estar aqui. Essa discussão não seria tão rica sem a sua presença, não seria tão maravilhoso. Obrigada por enriquecer. Eu acredito que é um episódio de muito conhecimento histórico e também social e de identidade para as pessoas. Muito obrigada mesmo. Volte sempre que quiser, a gente vai estar aqui. Eu aceito. Eu falo bastante. Eu aceito, com tá? certeza. Eu queria muito agradecer. Eu adorei o convite quando a Ju falou. Na verdade, quando eu falei com a Ju, ela tinha pedido material. E depois ela falou assim, e por que você não vai? Eu falei, meu Deus. E eu tava em surto, tá? Vou deixar bem claro, eu tive crises. Vocês viram aqui que eu cheio de papelzinho anotado. Porque eu tenho muita crise de apresentar. Eu sou tímida pra caramba. Mas eu adorei, eu acho que o projeto que vocês estão fazendo, de verdade, assim, eu já tinha falado isso com a Ju antes, a Juliane, é incrível, muito bom. Eu já estudei as mulheres, eu sei bem como é que é o apagamento que acontece. E eu acho que dá voz não só para as intelectuais que já estão, no caso desse programa que vocês estão fazendo, mas também a alunas e pessoas que sabem falar sobre o tema. Porque a gente passa por muito perrengue para se formar. A gente passa muito perrengue para se especializar, para estar no mestrado, para estar nesses lugares que muita gente não faz ideia. Então, assim, eu soube que vocês estão entrevistando professores. Entrevistaram a Alexandra, que eu adorei, inclusive. Mas eu acho que é muito importante, sim. Então, eu que agradeço, de verdade, assim. Primeiro que vocês estão valorizando uma pessoa que está saindo da graduação. E medo do caramba do futuro, que a gente fica assim no final do período, já digo pra vocês e pra quem estiver ouvindo. E que tá indo, assim, de encontro com a sociedade total. A gente sai da faculdade e vai de encontro pra levar tudo que você aprendeu pra eles. E tu fica tipo, gente, e agora? Eu só aprendi a escrever pros meus pares, né? Porque a gente tem essa ideia, dissertou de que, não, a gente escreve pros nossos pares. E agora, o que eu faço? E aí eu tô assim, então, eu agradeço de verdade, assim, vocês não têm noção de como isso me deixou feliz. Eu fiquei um tempão muito feliz de participar. Acho que é uma das coisas que mais me deixou animada, assim, nesse período. Eu adorei poder falar da autora que eu tenho gostado cada vez mais. Pesquisei cada vez mais, tem vários materiais separados, assim. Então, eu acho muito legal e eu tô muito feliz com esse projeto. Eu achei incrível e eu acho que vai vir uma leva muito grande. Já tá vindo uma leva muito grande de historiadoras e graduandos como vocês, de pessoas que estão reconhecendo aqueles que estão aqui do nosso lado e a gente não tá vendo, sabe? Não só do nosso lado na questão de ser latino ou não, mas do nosso lado que passaram por perrengues talvez parecidos. E que estão fazendo lutas gigantescas, assim. Então, obrigada de verdade. E eu volto sempre que vocês quiserem. Eu adoro falar. Então... E eu tenho certeza que quem ouviu esse episódio vai ficar empolgado e instigado a conhecer mais da Silvia. Tenho certeza. Muitíssimo obrigada por ouvirem o Story Delas, esse podcast que nós estamos construindo e vai ser ainda mais lindo. Fiquem ligadinhos nos próximos episódios, galera.